A paz do Senhor, irmãos. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns versículos da Bíblia que nos manda ter cuidado. O tema do vídeo é tenham cuidado. Várias vezes a Bíblia nos adverte sobre nós termos cuidado com as nossas ações, porque isso tem uma consequência, né? Todas as nossas ações, elas nos levam a uma consequência. E eu quero começar lendo Deuteronômio 4:23. Nós vamos ler alguns versículos, que todos eles dizendo para termos cuidado. Deuteronômio 4:23 diz: entretanto, ficai atentos, ou tenham cuidado. A vós mesmos, ficai atento a vós mesmos, tenham cuidado, para não vos esquecerdes da aliança que Yahvé, nosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que Yahvé, vosso Deus, vos proibiu. O segundo versículo que eu quero ler está em Deuteronômio 11:16. Contudo, ficai atentos, ou tenham cuidado. Em outra versão diz tenham cuidado. Ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir, e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. Em Jeremias 17:21 diz assim: assim diz o Senhor, por amor à vossa própria vida, tenhais o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-la passar pelas portas de Jerusalém no dia do Shabat, o sábado. Aqui uma orientação para guardar o sábado, em Jeremias 17:21. Em Lucas 17:13 diz: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Em Lucas 21:34 diz: tende cuidado de vós mesmos. O versículo começa com a mesma frase: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós, de surpresa, como uma armadilha. Em Atos 5:35 diz: e prosseguiu dizendo, aqui Gamaliel estava dizendo, Gamaliel era o mestre da lei, e quando os apóstolos iam ser presos, ele dá esse conselho. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela, ou tenham cuidado, com o que estais para decidir fazer a estes homens. E em Atos 20, versículo 28 diz: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito. Aqui em Atos 20:28 é uma lição para a liderança da igreja. Então a Bíblia ela nos manda tomar cuidado. Tomar cuidado deve ser a nossa ação básica, como cristãos. No vídeo da semana passada nós falamos sobre o falar com Deus, sobre a obediência, sobre colocar em prática o que nós ouvimos. E a ação básica da nossa vida com Deus é tomar cuidado, é vigilância. E é nisso que nós vamos falar hoje, em nos atentarmos, temos o cuidado de estar em vigilância e em humildade diante de Deus, em perseverança, mantendo a nossa fé firmada no Senhor. Nós precisamos vigiar os nossos atos, nós precisamos estar em constante vigilância o tempo todo. O cristão ele precisa estar sempre com um fervor espiritual. Como nós vamos manter esse fervor espiritual? Essa chama acesa dentro do nosso coração. Uma chama acesa e não nos desanimarmos em buscar a presença de Deus, em ter o Espírito Santo trabalhando em nós, em dar esse lugar, em ter essa honra, né? Ver como um povo honrado de matar a nossa carne, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, estar sempre em vigilância, em fidelidade, em pureza, em amor e em obediência. Mas e se eu pecar? Eu preciso estar em vigilância, em amor, em obediência, em humildade. Eu preciso buscar ao Senhor, preciso buscar a Deus acima de todas as coisas. O adorador, ele tem que estar com o coração
limpo diante de Deus, um coração derramado, um coração vazio de si mesmo. O adorador tem que buscar isso, ele precisa buscar isso para que ele encontre contentamento. Mas se eu pecar, eu preciso ser uma pessoa que se arrepende facilmente. Muitas vezes nós pecamos e nós queremos fugir de Deus, não nos arrependemos facilmente. Mas o adorador, ele precisa se arrepender facilmente. Ele precisa reconhecer seus erros facilmente, se derramar diante do Senhor facilmente, confessar os seus pecados facilmente, pois a única forma de se aproximar de Deus é através do arrependimento. O Senhor tem que ver em nós um coração quebrantado e contrito, um coração dependente dele. Se o nosso orgulho é um empecilho, nós precisamos superá-lo. Se o meu orgulho é um empecilho de me derramar diante do Senhor, confessar os meus pecados, de reconhecer como eu sou pequeno e que a minha justiça ela não vale de nada, eu tenho que buscar a justiça de Deus para a minha vida, eu preciso superar o meu orgulho para que eu sinta em mim o agir de Deus todos os dias. É necessário nos humilhar perante Deus e muitas pessoas têm essa necessidade. Muitas pessoas também têm essa dificuldade de se humilhar diante de Deus. Muitos se humilham facilmente quando veem que desagradou a Deus, que o Espírito Santo está triste, que entristecemos o Espírito Santo pelas nossas atitudes. Muitos já acendem um alerta, já se arrependem e deixam, aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia, a Bíblia fala. Mas muitos não, guardam aquilo e não têm a facilidade de se arrepender. O Senhor, ele nos chama ao arrependimento, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Precisamos nos arrepender das nossas iniquidades. Mas o que é iniquidade? Iniquidade são as falhas ocultas. São aqueles resíduos da nossa natureza caída. O resíduo mal que fica da nossa natureza caída. Aquilo que o Espírito Santo vai tratando no nosso interior. As iniquidades, elas estão inseridas em áreas muito sutis da nossa vida. Muitas vezes nós nem percebemos. Áreas sutis que o inimigo tenta desenvolver aquilo em nós para que desagrade ao Senhor, para que a gente desagrade ao Senhor. As nossas iniquidades, elas estão inseridas no orgulho, na rebelião, na incredulidade, na inveja, no egoísmo, é a ambição, é a cobiça. Nós precisamos estar atentos a isso. Iniquidade é aquilo que a minha tendência ao pecado em alguma dessas áreas, a tendências ocultas que só Deus sabe. E eu preciso me arrepender delas. Todos nós temos porções de iniquidade e precisamos da ajuda de Deus para enxergá-las. Precisamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo nos revele as áreas da nossa vida que temos fraqueza e precisamos confessar. Que precisamos de ajuda, precisamos ser fortalecidos. As áreas da nossa vida para que o nosso homem interior seja fortalecido. Todos nós temos momentos de fraqueza, momentos que precisamos, achamos que o Senhor não está nos vendo, achamos que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. E é nesse momento que nós temos que parar diante de Deus e orar ao Senhor, entregar o nosso coração ao Senhor, esvaziar o nosso coração de tudo aquilo que nos impede de chegar mais perto dele. Em 2 Timóteo 2, dos versículos 19 ao 21 diz: Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus, e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Então aqui a palavra de Deus está falando que há vasos de honra, há vasos que ornam, que o Senhor orna, vasos que são usados para fins honrosos e outros para fins desonrosos. O arrependimento fará com que nos tornemos um vaso útil para o Senhor, para fins nobres. O Senhor quer nos usar para fins nobres, fins honrosos.
E nós precisamos nos amoldar à palavra do Senhor, nos buscar para nós esse molde da palavra. Deixando o molde do mundo, não se preocupar com aquilo que o mundo espera de você e saber o que Deus pensa ao seu respeito. Quais são os planos de Deus para a sua vida. Se eles não batem com os seus, você vai se encaixar aos planos de Deus ou você vai permanecer com os seus planos? Deus quer nos usar para fins honrosos. Nós precisamos nos manter fervorosos em buscar a face de Deus, porque com a caminhada, com o tempo, nós vamos perdendo o fervor, nós vamos nos acostumando, vai ficando muito comum tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que lemos na Bíblia. Nós precisamos desse fervor latente no nosso coração. Ser um cristão fervoroso, não apenas um cristão. Ser um cristão que todas as vezes que você lê a palavra do Senhor, você estremece de temor, de tremor diante de Deus. Ser um cristão temeroso ao Senhor. Não é um cristão que tem medo de ir para o inferno. Eu temo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu temo a Deus porque eu o amo, porque eu tenho temor à sua palavra, porque eu agradeço a Deus o dia que Ele me chamou para servi-lo, o dia que Ele quebrantou meu coração, o dia que Ele me convenceu do meu pecado, o dia que o Espírito Santo convenceu do meu pecado. E eu vi em Deus a salvação, eu vi em Jesus a salvação. O elo de ligação entre mim e o Pai. Nós precisamos ter esse louvor nos nossos lábios, essa gratidão. Quando você se sentir frio, distante de Deus, a única forma de voltar é colocando o seu coração em profundo arrependimento e mudança de postura diante de Deus. Você está frio hoje? Alguma coisa precisa ser consertada. Se você deixou a frieza entrar no seu coração e a palavra de Deus não tem tido o mesmo moldar, o mesmo fervor, o mesmo quebrantar como antes, como no início da sua fé, é momento de arrependimento, de você se arrepender. É momento de eu me arrepender, da igreja se arrepender diante de Deus e voltar lá onde nós caímos e conquistar em Deus aquele fervor que nós tínhamos no início, no primeiro amor. Em maturidade no Senhor hoje, buscarmos esse fervor, esse avivamento, que é o Espírito Santo que dá à sua igreja, nos convencendo de que nós precisamos buscar mais. Avivamento é isso, é buscar ao Senhor com temor, com obediência. É uma igreja que obedece, uma igreja que tem prazer nos atos do Senhor, tem prazer de adorar, tem prazer de se reunir para adorar, tem prazer de, em obediência, no seu lugar secreto, ser o mesmo quando nós estamos reunidos como igreja adorando. Isso é avivamento. A leitura da palavra e um coração arrependido restauram o fervor. O que Deus precisa é um coração disponível a ler a sua palavra, buscar a revelação da sua palavra no Espírito Santo e um coração que busca um fervor. Um coração que não se conforma com a frieza em que se encontra. Não se conforma com não se acostuma, né, com o dia a dia. E eu sou cristão porque eu vou ao culto, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro. Mas e o fervor, aquele fervor lá do íntimo, onde nós temos prazer em adorar a Deus? Provérbios 28:13 diz: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Mas como manter esse coração fervoroso? Se hoje você se encontra frio, ou você acha que não vai conquistar mais o fervor de antes, o meu coração não queima mais por isso. Eu não me vejo mais sendo como eu era. Eu quero resgatar o primeiro amor da minha vida. Como que eu mantenho meu coração fervoroso? Não se resume no fato de alguém colocar as mãos sobre a sua cabeça e orar. É importante? Sim. É importante alguém orar por nós quando estamos frios espiritualmente? Sim, mas não se resume nisso. Não se resume no fato de ouvir uma boa pregação no YouTube ou onde quer que seja. Não se resume no fato de voltar ao fervor, porque hoje nós temos acesso a muita informação. Nós temos a informação na ponta na mão, na palma da mão. Onde você quer ouvir a palavra de Deus, você abre ali seu celular e você ouve. Mas o resgatar o fervor no coração
não se resume a isso. Não é ouvir a mais recente música de adoração que lançou. Muitas vezes, quando nós nos encontramos frios, distantes de Deus, nós achamos que colocar aquela música que foi lançada, ou que nós gostamos, vai acender o fervor no nosso coração. Não vai. Nós ficamos buscando muitas coisas, muita informação ao nosso redor, seja uma música, seja uma pregação, aquele pregador que eu gosto, aquele cantor que eu gosto de escutar, mas o fervor no coração, ele é resgatado de uma única forma, de uma única fonte. A única fonte que nos mantém avivados é se dedicando ao lugar da porta fechada com Deus. O único lugar onde você vai se manter fervoroso e avivado é quando você gosta de fechar a porta do seu quarto e ali só você e o Senhor. O único lugar que você vai resgatar a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, é quando você está no local de porta fechada com Deus. Onde você se esvazia, onde você mostra quem você realmente é, onde você se derrama diante do Senhor. É nesse lugar que você é curado das suas feridas, que Deus tira a frieza, tira aquilo que te trouxe amargura e resgata o fervor no seu coração. Em 2 Coríntios 3, versículo 18 diz: mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, ou de glória em glória, algumas versões, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Somos transformados de glória em glória. De glória em glória indica uma glória sempre crescente, algo que sempre aumenta, algo que temos mais, vamos ter mais à medida que buscamos. Assim como nós contemplamos a glória de Deus na sua palavra, o Espírito de Deus nos transforma para que alcancemos a semelhança de Jesus Cristo. Essa é uma descrição do processo de santificação, de glória em glória. É um processo de santificação, um processo de busca. Se desejarmos nos tornar como Cristo, devemos dedicar-nos a aprender sobre Ele na palavra. Esse reflexo, então, torna-se a matéria-prima que o Espírito Santo utiliza para moldar a semelhança de Cristo em nós. O que eu quero dizer com isso? Que a matéria-prima que o Espírito Santo usa para nos fazer parecido com Cristo é a leitura da palavra, é o estar com Cristo, é o querer estar com Ele, é buscar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é buscar o fervor, é buscar os dons, é você ler a palavra e aquilo trabalhar no seu coração. Porque memorizar a palavra é fácil. Decorar a palavra de Deus é fácil. A palavra de Deus não é só memorização. É possível memorizar a Escritura sem que ela mude sua forma de viver. É possível que você tenha de cor vários versículos, que você fale da palavra de Deus com eloquência, mas que aquilo não está mais te transformando, não está trazendo uma nova revelação para a sua vida. E isso é o fervor se indo embora. É a frieza entrando no coração. Nós precisamos ser fervorosos em Deus. Viver de glória em glória e se tornar como Cristo requer de nós um espírito humilde e uma dependência de Deus. Quando não tomamos cuidado, que são todos aqueles versículos que nós lemos lá no início desse vídeo, quando nós não tomamos cuidado, o orgulho nos torna independentes de Deus. E quando isso começa a acontecer, quando nós começamos a nos tornar independentes, nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração, muitas vezes é sem percebermos. E com isso começamos a reduzir nosso tempo com o Senhor. Porque nós não queremos que Ele trate. E aí você reduz o seu tempo com Deus. Começamos a nos sentir ótimos acerca de nós mesmos. Estou muito bem. Mas não há arrependimento. Não há humilhação mais. Confiantes demais com os caminhos que estamos trilhando, as decisões que estou tomando, estou confiante demais com elas. Será que eu não estou me tornando independente do Senhor? Como está a minha dependência de Deus? Será que eu estou cheio de confiança em mim mesmo? Nós precisamos fazer uma análise do nosso coração e ver se nós não estamos independentes do Senhor. Salmo 108:1, Davi, ele diz assim, para Deus: ó Deus, meu coração está firmado em Ti. Por
Por isso, porque o coração dele está firmado em Deus. Por isso, cantarei e louvarei ao Senhor, a glória minha. Qual era a glória de Davi? Nesse Salmo 108, no primeiro versículo, ele fala, cantarei e louvarei ao Senhor, ó glória minha. Aqui Davi está falando que a glória dele era o Senhor. Mas qual era a glória de Davi, se nós olharmos com os olhos naturais? Qual era a glória que Davi tinha e que ele poderia falar que tinha como homem? Era a soma total de todas as suas realizações. Davi era, no final de tudo, quando ele se torna rei, que ele passa por todo aquele processo, ele se torna um homem realizado. Davi tinha a glória de um rei, riqueza, honra, prestígio. Ele era respeitado, ele tinha dignidade, esplendor, poder. Ele também tinha a glória de ser um salmista. Ele poderia dizer a maioria dos salmos, fui eu que escrevi. Eu tenho vários salmos escritos. Eu criei um tabernáculo. O tabernáculo ia ali 24 horas por dia, tem música ao Senhor. Eu construí todos os instrumentos tocados ali. Mas não, ele derramava aquilo tudo como oferta diante de Deus. Ó Deus, meu coração está firmado em Ti. Essa pode ser a nossa oração hoje. Ó Deus, o meu coração está firmado em Ti. Por isso, cantarei e louvarei ao Senhor, ó glória minha. A minha glória é o Senhor. Deus nos dignifica, Ele traz dignidade para nós. Nós que derramamos a nossa vida no altar do Senhor, nós que oferecemos a nossa vida como sacrifício diante de Deus, que tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus, Deus, Ele traz dignidade para nós, Ele nos dignifica quando permite que tenhamos algo. E ali Ele nos entrega, nós somos abençoados. Mas Ele quer nos ensinar a ter o cuidado, termos o cuidado, tenham cuidado de devolver tudo a Ele e pegar tudo que representa nossas conquistas e lançar aos seus pés. Mas isso é difícil. É só quem realmente é dependente de Deus pega todas as suas conquistas e oferece de volta para o Senhor. E como Abraão entregando Isaac ali, foi a sua maior conquista, aquele filho que Deus deu a Abraão, e Deus pediu, Abraão deu. A maior prova de adoração. E nós, o que Deus pode requerer de nós hoje, que nós podemos falar, não Senhor, isso eu não posso te entregar. Todas as minhas conquistas, elas precisam ser oferecidas a Deus. Lançar aos pés do Senhor. Ele nos deu e, portanto, podemos devolver em adoração. Nada do que temos ou vemos foi ideia nossa. Tudo começou e termina com Ele, porque Ele é tudo. Tudo veio dele para as nossas vidas. Ele é tudo, tudo pertence a Ele. É o privilégio de nos esvaziarmos de tudo, quando nós dizemos que queremos nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos desejos e abraçar os planos do Senhor para a nossa vida. É nos esvaziarmos de tudo, adorando a Deus com todo o nosso ser. A melhor forma de cuidar do nosso coração é nos humilhando na presença do Todo-Poderoso. Para terminar esse vídeo, eu quero ler 2 Samuel, capítulo 6, versículos 21 e 22. Aqui quando Davi entra com a Arca da Aliança e ele dança e Mical olha para ele com um olhar de julgamento, ele diz assim para Mical: ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais ainda, exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. O que Davi está querendo dizer? Eu não quero ter uma alta confiança de mim mesmo. Eu me humilharei e mostrarei para o Senhor as minhas fragilidades. Mostrarei para o Senhor, eu me humilharei aos meus próprios olhos. Se lance aos pés do Senhor hoje, que Deus abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.